Já aconteceu de você tentar ler um texto para estudar a sua fé e se deparar com um monte de termos que você não entendeu, o que fez você acabar desistindo daquela leitura ou desistir de estudar aquele assunto? Se isso já aconteceu com você, assista esse vídeo para você ter um maior esclarecimento sobre alguns termos muito comuns dentro da teologia. E se não aconteceu, assista para isso não vir a acontecer com você. Aquele velho pedido para você curtir o vídeo antes de tudo. Se não é inscrito, se inscrever no canal. E um detalhe, ativar a notificação, né, no sininho para você receber sempre, né? Talvez a mensagem não chegue para você através do link do WhatsApp, mas se você ativar esse sininho, você vai receber todas as notificações. Hoje eu vou trazer 5 termos muito usados dentro da teologia, dentro da apologética, da catequese, para quando você for estudar algum tema, se deparar com esses termos, você conseguir entender sobre o que ele está falando. E não só para isso, né? São termos essenciais para nós entendermos algumas coisas e para nós não cometermos alguns erros. Vamos lá? O primeiro termo que eu quero trazer para você é a famigerada, conhecida, muito utilizada, heresia. Você já ouviu falar? Com certeza você já ouviu falar. Alguém chamar outra pessoa de herege. Heresia vem do latim heresis, que por sua vez vem do grego, mas o grego não nos interessa. Heresia significa uma escolha a respeito da fé. Um herege é aquele que escolhe no que acreditar. Nesse sentido, você deve estar se perguntando por que de acho que isso é ruim. Inclusive, eu já vi muitas pessoas que não são cristãs comentarem: esses cristãos são todos uns perturbados, como é que eles podem condenar uma atitude que é somente o exercício da liberdade de pensamento e não sei o que. Gente, vamos entender o que é a heresia, ou por que essa escolha no que acreditar ela é ruim. É claro, você tem a sua liberdade religiosa para escolher a sua religião. Só que entenda uma coisa: quando você adere uma fé, você tem que aderir ela como um todo. Se você não adere ela como um todo, você é um herege. Isso é heresia. Um herege ele se caracteriza, vamos pegar o exemplo do católico. É aquele católico que diz: eu sou católico, mas... Não é sempre um mas alguma coisa. Eu sou católico, mas não acredito que o Papa seja um líder espiritual. Ele é um homem como outro qualquer. Eu sou católico, mas eu não acredito na confissão. Para mim tem que se confessar somente com Deus. Enfim, essa série de mas, né? Colocando a sua fé, mas, porém, alguma coisa que você não adere, isso caracteriza a heresia. Herege é aquele que tenta aderir à fé, mas não se abre completamente. Isso é ruim porque o nome disso é desonestidade intelectual. Porque você se diz como adepto de uma crença, de uma religião, mas no fundo você não dá a mínima, porque você não tem nem coragem de mudar alguns pensamentos para se adequar àquela realidade. Ora, se você se diz de uma religião, é porque você confia, você tem fé, você acredita naquilo. O segundo termo que eu vou trazer aqui, ele é justamente o contrário de heresia. Esse é mais difícil de você ter escutado, então preste atenção. O termo é ortodoxia, certo? É uma palavra que vem do grego, orto e doxia. Então, ela é, como eu falei, é o contrário de heresia, mas bora entender lá. Você já deve ter escutado, né, na aula de filosofia, ou não, né? Geralmente as pessoas dormem nessa aula. O termo doxa. Então, doxa significa opinião. A gente pode entender doxa como uma visão? Sim, podemos. Então, resta entender o que é ortos. Ortos, outra palavra grega, significa algo que está alinhado, algo que está reto. Então, seria uma visão alinhada, uma visão reta. Isso significa um conjunto de fé que está unido, alinhado. Então, ortodoxia, para nós católicos, é justamente aquele conjunto de fé que está garantido para nós através da igreja, ou seja, através dos dogmas, através dos pilares da igreja, vídeo passado, né? Tudo isso para nós é a ortodoxia da fé, é a fé correta, é a fé alinhada, certo? Qualquer coisa que foge disso é a heresia. Será que você entendeu? Eu vou deixar aqui uma frase para você interpretar ela, você dá o pause no vídeo e tenta entender. Se você não conseguir entender essa frase, é porque você não entendeu. A frase é: toda verdade inédita começa com uma heresia e acaba por ser uma ortodoxia. Obviamente eu não concordo com essa frase, né? É uma frase feita para atacar
a crença religiosa. Mas ela serve para você tentar entender, para você ver se você entendeu mesmo os dois significados. Tenta aí. O terceiro termo que eu venho trazer para você também já deve ter ouvido falar, o termo é exegese. Exegese, isso mesmo. Adjetivo de quem faz exegese é exegeta. Exegeta, é uma palavra complicada. Mas o significado é bem simples. A exegese é a ciência de interpretação das Sagradas Escrituras. É a ciência de interpretação dos textos da Bíblia. Então, um exegeta é aquele teólogo que trabalha com os textos bíblicos para tirar dali um entendimento, uma interpretação, certo? Então, é bem simples, não tem dificuldade. Quando você se deparar com exegese, o significado é bem mais simples do que a palavra. Então, você tira de cor. O quarto termo, por extensão a esse de exegese também, hermenêutica, certo? Então, são duas realidades que eu confundi durante muito tempo, achei até que era a mesma coisa, mas são diferentes, certo? São parecidas, mas são diferentes. A hermenêutica é a ciência teológica que busca entender a natureza do texto. Complicou um pouquinho, né? Como assim a natureza? Enquanto o exegeta ele busca o sentido do texto, uma interpretação, um entendimento, a hermenêutica ela busca um sentido mais natural. Como assim? O contexto em que ele foi escrito, por quem ele foi escrito, para quem foi escrito, e etc. Então, é mais a respeito da constituição do texto, certo? Enquanto a exegese ela trabalha muito com conteúdo, a hermenêutica ela trabalha mais com os pormenores, né? Com aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que está além do texto, né? O autor, como falei, né? Onde foi escrito, etc. Você deve estar se perguntando, não dá para fazer as duas coisas diferentes, não dá para fazer uma exegese sem hermenêutica. Você está correto, não dá para ver, não dá para você tirar uma sem a outra, né? As duas se complementam. É por isso que muitas interpretações da Sagrada Escritura, não vou nem falar por qual religião, elas acabam saindo um pouco daquilo que é a natureza do texto, porque eles fazem exegese sem hermenêutica, né? Tentam entender o texto sem entender o contexto, e aí sai o escarcéu que a gente já conhece. O quinto termo, para a gente encerrar, é economia. Aí agora foi que chutou o balde de uma vez. Como assim? Economia em teologia? Economia e teologia é muito diferente do que a gente tem pela ciência econômica, né? Que tem curso superior que trata de dinheiro e tal. Economia, dentro da teologia, significa as formas que Deus utiliza para tentar salvar a humanidade. Como assim? Por exemplo, nós falamos de economia sacramental, economia dos sacramentos. Por quê? Para nós católicos, os sacramentos são canais da graça de Deus e vivendo os sacramentos nós alcançamos a salvação. Então, economia diz respeito a essa realidade. E um adendo, né? Uma diferença entre teologia e economia. A teologia ela é um estudo sobre a vida íntima de Deus. Então, a compreensão mais profunda de Deus. A economia ela é simplesmente um estudo sobre os canais da graça para a salvação. Então são duas coisas diferentes. Outra coisa que pode ser interessante é que muitos desses termos, né, alguém mais estudado vai dizer, isso não é da teologia, isso é da filosofia. Mas a ciência teológica ela nasce da filosofia, né? Então, os primeiros a estudarem sobre as divindades foram os filósofos gregos, né? Então a teologia ela nasce da filosofia. Então muitos desses termos vêm da filosofia, se não todos, né? Então tem essa semelhança, realmente são termos que existem nas duas ciências. E aí, gostou? Por esse vídeo é isso. Se você gostou desse conteúdo, você diz aí nos comentários que aí a gente faz mais. Se você não gostou, você diz também que é pra eu saber. Quase que eu ia me esquecendo. Uma vez importante, eu tô com 315 inscritos. A meta agora é chegar aos 500. Então você pode me ajudar convencendo mais um amigo seu a se inscrever neste canal. Lembrando que você pode compartilhar esse vídeo nos seus grupos de jovens, nos seus grupos onde tem pessoas que também são católicas e estudam a fé. Enfim, em todo grupo que você vê que as pessoas possam se interessar por assuntos de conhecimento da fé. Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos.